Porque é o ciclo de conferências Portela Sábios no centro? O Paulo Miranda já explicou basicamente o porquê. Eu vou só falar do ponto de vista da Universidade Sénior da Portela. Portanto, o nosso interesse é alargar a oferta cultural da Universidade, para além das aulas. Em segundo lugar, criar sinergias entre a Portela Sábios e o Centro Comercial da Portela, por forma a alcançar cada vez mais público. E, portanto, este ciclo de conferências inicialmente foi programado para ser, do nosso lado, Portela Sábios, 2 em 2 meses, e nos outros meses em que não temos conferência, o Centro Comercial vai organizar também outras conferências, o que quer dizer que vamos ter uma conferência, mais ou menos uma conferência por mês. Porquê começar com uma conferência sobre teologia? Bom, fundamentalmente porque é uma área do saber e do conhecimento, como outra qualquer, não é um discurso desligado das realidades terrenas. Pelo contrário, faz parte da realidade humana e serve de substrato para se entender a própria vida. Trazer a teologia para o centro é trazer a teologia para a rua e dar a conhecer esta realidade a quem porventura não a conheça e proporcionar um melhor conhecimento a todos os outros. Por outro lado, o momento que vivemos é tão ou mais grave como aquele que aconteceu há 62 anos, quando no dia 14 de outubro de 1961, 3 dias depois do célebre discurso da Lua do Papa João XXIII, na abertura do Concílio Vaticano II, o mundo entrava em suspenso com o anúncio, por parte dos Estados Unidos, da instalação de 40 silos de mísseis nucleares em Cuba, pela então União Soviética, a famosa crise dos mísseis de Cuba, como a maior parte de vós bem se lembra. Também hoje o mundo se encontra em grave desordem, com a Terceira Guerra Mundial aos pedaços em curso, designação do Papa Francisco, que tem vindo há já algum tempo a alertar para a gravidade da situação, ao mesmo tempo que decorre talvez a mais importante Assembleia de Bispos desde 1965, em que um novo e importante agiornamento pode trazer uma lufada de ar fresco à Igreja. Pelo menos esta é a expectativa de muitos crentes e muitos não crentes. Pelo que referi, julgo ser da maior pertinência termos hoje aqui o Dr. Juan Francisco Garcia Ambrosio, que dispensa qualquer apresentação. Nasceu em Valência de Alcântara, há 61 anos, não estou a cometer nenhuma inconfidência, acho eu. Eu falei com ele e ele prometeu-me que ia fazer a conferência em português, não vai falar em espanhol. Teólogo, pedagogo, professor, conferencista, autor de diversos livros e centenas de artigos em revistas e periódicos de referência, é, a meu ver, a pessoa mais preparada e autorizada para nos fazer um balanço do pontificado do Papa Francisco. Quero realçar, ainda da parte do seu currículo, ele próprio o diz, ser mais importante, o que é mais importante para ele. É marido da Cristina e pai do Filipe e do André. Da Maria e da Lúcia. E da Maria e da Lúcia, que são as respectivas mulheres dos filhos. Exato. A intervenção do Dr. Juan Ambrosio terá cerca de 40 minutos. Seguindo, teremos depois de seguir um espaço para algum debate, perguntas e respostas. E, portanto, como a conferência não é minha, eu vou-lhe passar a palavra de imediato. Obrigado por estas palavras amigas do Francisco. Aliás, antes de saber o que vinha fazer aqui à Portela, sabia que vinha à Portela, porque com o Francisco as coisas funcionam assim. Estás disponível no dia 18 à tarde? Estou. Então guarda na agenda. E depois, mais tarde, ele diz-me o que é para fazer. Mas ao Francisco não digo que não, ele também me paga da mesma moeda, portanto é uma amizade não muito antiga, mas sólida e que surgiu nestas coisas da teologia, não é? Nesta reflexão teológica. Portanto, permitam-me esta palavra de agradecimento ao Francisco para dizer o gosto que tenho em estar aqui, também a refletir um tema. Depois, quando ele me disse o tema, ainda fiquei mais entusiasmado, não é? Porque é de facto um tema ao qual eu tenho dedicado algum tempo, mas já lá vamos. Permitam-me uma segunda palavra para a minha tia Amália, não é de sangue, mas é de coração, e beijinho. E dito isto, considerem-se todos beijados e auscultados, beijados elas, abraçados eles, para não haver confusão, e passo então a refletir e partilhar convosco
aquilo que tenho preparado sobre o pontificado do Papa Francisco. Talvez alguns pensem que o discurso que eu vou aqui ter é um discurso confessional. Não o é de todo, não o será de todo. Não porque não pudesse ser, porque pode, ele fala para a comunidade cristã, mas eu atrevo-me a dizer que ele não fala só para a comunidade cristã e, em alguns casos, nem em primeira mão para a comunidade cristã. O discurso dele, aquilo que ele propõe, é uma visão sobre o mundo, sobre a atualidade, sobre a realidade. E é esse itinerário que eu vou ensaiar convosco de uma maneira muito breve, fazendo um voo sobre os principais textos do Papa Francisco, porque é aí que nós vamos encontrar consolidado o que é o seu pensamento e, mais importante do que isso, o que são os seus desafios e a leitura que ele faz do momento atual, do momento atual histórico que estamos a viver a nível do mundo e a nível da própria comunidade cristã. E vão ver que estas duas realidades, mundo e comunidade cristã, são por eles pensadas de um modo global e por isso a proposta é uma proposta global. Não vou fazer, portanto, um itinerário confessional, se bem que aqui e ali farei alusões a alguma referência explícita aos cristãos e às comunidades cristãs, mas o discurso pretenderá ser mais amplo. Eu pus um título, para além do pontificado do Papa Francisco, pus um título provocatório. Está ali, topos para uma utopia. Provavelmente, estamos perante a Universidade da Portela sábios, portanto sabem o que é uma utopia. Uma utopia é o quê? Começo logo por fazer perguntas. O que é uma utopia? É um sonho, algo que não se pode realizar, não é? Algo que não é concretizável. Exatamente, essa é a leitura correta, corrente, no meu entender, não única, nem talvez a mais desejável, mas é correta e, aliás, é a leitura da própria literalidade da expressão. A expressão vem do grego, utopia, é composta por um U e topia. Topia vem do topos, quer dizer lugar. O U em grego é a negação, portanto, na literalidade a expressão utopia quer dizer não lugar. Ok? E, portanto, é uma coisa que não tem lugar, não tem cabimento, não pode acontecer, não acontecerá em lado nenhum, é um sonho. Eu não faço essa leitura. Eu faço uma outra leitura de que verdadeiramente a utopia não está agarrada a nenhum lugar, não porque não possa acontecer em nenhum lugar, mas porque não está dependente de nenhum lugar. O que é que eu quero dizer com isto? Não depende de uma cultura, não depende de uma geografia, não depende de uma situação histórica, mas pode transversalmente acontecer em todas as culturas, em todas as geografias, em todas as situações históricas. E porquê é que eu insisto neste ponto? Porque se entendermos utopia assim, então o que nós estamos precisados é de utopias, ou seja, visões globais capazes de transformar o mundo. Porque também vamos percebendo aqui e ali, de uma maneira muito evidente, que se não fizermos nada, talvez o futuro não seja tão risonho quanto desejaríamos. Temos mesmo de fazer alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ser global. Já vamos ver isso também. E, portanto, só uma utopia pode verdadeiramente ser algo motivador, algo capaz de nos convocar para a ação, algo capaz de transformar de um modo global. E por isso, eu insisto, estamos precisados de utopias. Aliás, a famosa questão da utopia de Thomas More, não é? Do livro escrito há tanto tempo, em que vemos que algumas coisas que ele apresentava como utópicas ali foram concretizadas hoje, e hoje coisas que ali eram concretizadas são para nós uma utopia. Nesse sentido, ainda não estão realizadas, ou deixaram-se de estar realizadas. Enfim, com este jogo de palavras, eu pus ali topos para uma utopia, ou seja, lugares para que este não lugar possa acontecer. É uma provocação, é um paradoxo. Para dar então a indicação de que aquilo que eu vou fazer é olhar para estes lugares, a partir dos textos escritos pelo Papa Francisco, e em cada um desses textos encontrar um desses lugares para concretizar essa utopia. Tinha pensado depois ir mais longe e propor-vos uma reflexão sobre um desafio que ele lança a modo global. Isso fica para outras núpcias,
e vou só fazer a primeira parte. Aproveito para agradecer, ali 20 anos mais novo, não é? Portanto, obrigado pela vossa simpatia, me terem tirado ali uns quantos anos em cima do pelo. Ok. Bem, começo a modo de introdução por fazer uma afirmação que o Papa Francisco faz e que me parece muito clarividente, e é que é isto: nós estamos num momento de transição epocal. Nós não estamos só a viver um momento em que há muitas mudanças, um tempo de muitas mudanças, estamos a viver verdadeiramente aquilo que ele chama uma mudança de tempo. E isto é uma categoria muito importante para percebermos o momento que estamos a viver. Não se trata só de percebermos que há muitas mudanças no tempo, temos que ser mais ousados e perceber que estamos numa mudança de tempo. Aquilo que era preciso antigamente para percebermos uma mudança significativa, precisávamos de um espaço de 3, 4 gerações, para haver uma mudança significativa do ponto de vista histórico ou societal. Hoje temos 3, 4 mudanças significativas no arco de uma geração. E, portanto, a mudança e a rapidez da mudança, ele até utiliza expressões muito espanholas, como é óbvio, é a língua mãe dele, a rapidación, como ele diz, a velocidade com que vivemos e a velocidade das transformações é uma nota deste tempo que estamos a viver. Por isso, um tempo de mudança de paradigma, um tempo de metamorfose. Um tempo em que estamos a presenciar aquilo que alguns dos autores chamam de o fim de um mundo. Não é o fim do mundo, não vale a pena para já mandarem-se para debaixo da linha do comboio, mas é o fim de um mundo, ou seja, uma certa maneira de vivermos a vida, um certo paradigma, de facto, está hoje a ser colocado em causa. E estes tempos de mudança são tempos sempre de alguma ansiedade e de alguma tensão, porque o paradigma antigo já não serve, mas ainda não temos o novo. E, portanto, vivemos uma época de algum vazio. Porque os conteúdos e os paradigmas, aquelas grandes linhas orientadoras que pautaram a nossa existência, na qual a esmagadora maioria dos que aqui estamos fomos educados, parecem que estão a ser postas em causa, mas ainda não vemos com clareza as novas. E algumas que se estão a desenhar até nos deixam preocupados. Outras, vocês vão ver que eu não tenho nada uma visão catastrofista sobre a realidade, mas é bom que olhemos essa realidade. E isto provoca ansiedade. Alguns autores que estudam o fenómeno religioso, é uma das áreas que eu trabalho, dizem que isto é aquilo que se chama a época de uma religião vazia. Não é que não existe a religião, é uma religião que se está a vazar dos conteúdos tradicionais e se está a encher de novos conteúdos que nós ainda não conhecemos bem e que estamos agora a começar a lidar com eles. Mas se, por um lado, e esta expressão parece-me importante para percebermos isto, se por um lado este é um tempo de ansiedade porque é um tempo de mudança, ele por outro lado é um tempo oportuno. É um tempo oportuno. Porque verdadeiramente temos este desafio. Se estamos a mudar de paradigma, nós somos convocados a ser protagonistas da elaboração do novo paradigma. E esse é o desafio que o Papa Francisco nos vai lançar no seu pontificado, é envolver toda a gente na construção de um mundo diferente. E vamos ver com que notas. Portanto, convocar-nos a sermos protagonistas da construção de um futuro diferente, de uma sociedade diferente. Somos então convocados a sermos esses protagonistas. Num dos slides finais, que eu já não vou passar, tinha uma frase que eu fui buscar ao Relatório Mundial da Educação em 1998, quando era diretor-geral da Unesco, um homem chamado Federico Mayor. Não vou passar, porque vamos demorar tempo a passar, eu digo de cor, ainda que correndo o risco de não estar a dizer à letra, mas a ideia é esta. O futuro que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que formos capazes de deixar ao nosso futuro. Dá para perceber a ideia? Parece-me muito clarividente e muito acertada. O futuro que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que formos capazes de deixar a esse futuro. O desafio que temos pela frente é um desafio educativo, de educação das novas gerações, de
veiculá-las, de comprometê-las, de colocar a pessoa no centro, de educarmos pessoas que estejam disponíveis para duas coisas, e avanço já com elas, verão que isso aparecerá nos textos: o cuidado uns dos outros e a promoção do bem comum. Estas duas ideias parecem-me central: aprendermos a cuidar uns dos outros e a promover o bem comum. E o que é o bem comum? Esta é uma das definições do pensamento social cristão, erradamente, do meu ponto de vista, chamado doutrina social da Igreja, porque a doutrina social da Igreja é simplesmente um conjunto de normas e o pensamento é algo mais amplo que um conjunto de normas, e o que eu vou partilhar convosco é um acervo daquilo que eu considero ser a riqueza do pensamento social cristão e não tanto só da doutrina. A definição, dizia eu, de bem comum no âmbito do pensamento social cristão soa assim: o bem comum é o melhor bem possível para todos e para cada um, sem os estalinhos, ok? É só... O bem comum é o melhor bem possível para todos e para cada um. E porquê é que isto é importante? Quando eu for capaz de educar as novas gerações a perceberem que na procura do bem comum também procuram o seu bem pessoal, então elas estarão mais disponíveis para procurar o bem comum. E o que nós temos feito neste momento é que cada geração procura o melhor bem possível para si. E não é mau. Aliás, é necessário. Temos que procurar o bem para nós. Mas se só depois é que começamos a procurar o bem dos outros, estão a ver de onde é que isto nos leva, não é? Porque, em bom rigor, se calhar teremos dificuldade em perceber que o nosso bem já está cumprido e ter disponibilidade para procurar o bem dos outros. Portanto, é preciso pôr-nos nesta linha de perceber que o bem comum, o melhor bem possível para todos, é também o melhor bem possível para cada um. E parece-me ser esse um caminho fundamental para fazer este itinerário. Bem, proponho-vos então esses topos, aquilo que eu vou chamar o ecossistema do Papa Francisco, de uma maneira atrevida, mas que partilho, e agora vai ser mesmo a modo de telégrafo, porque senão aquilo que eu posso-vos convidar a ler cada um daqueles textos. E vale a pena, cada um daqueles textos que eu vos vou apresentar vale a pena ler por si mesmo. Mas são milhares de páginas, portanto, se calhar não terão grande vontade de o fazer. E vão ver que eu vou me entusiasmar e vou dizer: este é que vale a pena ler, mas vale a pena ler todos. Mas, mesmo a modo de telégrafo, aí vão os textos nos quais eu vou encontrar os tais lugares para a concretização do não lugar da utopia. E o primeiro é este, a Evangelii Gaudium. Não é o primeiro texto que o Papa assina, permitam-me só esta curiosidade: o primeiro texto que o Papa assina não foi escrito por ele, foi escrito pelo Papa anterior, Bento XVI. Bento XVI tinha proposto escrever uma trilogia, um texto dedicado à fé, outro texto dedicado à caridade e outro texto dedicado à verdade. Tinha começado pelo da caridade, depois escreveu sobre a verdade e tinha deixado escrito um sobre a fé, que não publicou, porque foi naquela altura da sua renúncia, não é? Da renúncia do seu pontificado. Gesto histórico, muito corajoso, ao contrário que alguns interpretam aquele gesto como de uma cobardia grande, eu interpreto como de uma enorme coragem, porque para abdicar de ser Papa é preciso ter coragem. Aliás, no momento em que ele abdica de Papa, ele diz aquilo em latim, para que as palavras estejam todas no seu lugar. Ele diz que no fim de um exercício de uma profunda oração e de um profundo silêncio, decidiu que ele não era capaz de continuar, não tinha força para enfrentar os desafios que vinham e, portanto, passava o lugar a outro. E tinha deixado esse texto escrito sobre a fé. Francisco, quando abriu as gavetas lá das secretárias, encontrou o texto, assinou, porque aceitou aquele texto, partilhou, dizendo que o texto não era dele, era de Bento XVI, mas ele é que o assinou. E, portanto, esse é o primeiro texto que tem a assinatura de Francisco. Mas, verdadeiramente, esse não é o primeiro texto dele. O primeiro texto dele é este, Evangelii Gaudium. Alguém se lembra quando é que ele foi eleito? Epá, não posso distrair coisas. 2013, exatamente. Março de 2013. Né? A gente viu o raio daquela gaivota em cima da chaminé da Capela Sistina. Não havia maneira de levantar voo. Né? Depois lá levantou o voo quando veio o fumo, mas o fumo ao princípio ainda era preto. E depois veio branco.
e a gente vê-se sair aquele homem da janela, enfim, como compreenderão, nós mais ou menos estamos atentos a estas coisas, e quando saiu aquele dizia, mas este não vinha em nenhum dos mentideiros. Nenhum dos mentideiros, nenhum dos papéis que andavam a circular. Aquela figura assim meio... E depois começámos a perceber uma série de coisas, não é? Quando ele disse que a missão dos cardeais era eleger um bispo para Roma. Quando ele disse isso, eu fiquei logo com as orelhas, o que é isto? Porque, para vocês que não são teólogos, isto não quer dizer nada. Para um teólogo quer dizer muita coisa, porque a missão dos cardeais é eleger um Papa para a Igreja Universal, não é? Quando ele diz um bispo para Roma, ele está logo a dar um sinal de que está a pensar a Igreja de uma maneira diferente. Não se está a assumir a ele como... Nós pensamos a Igreja à luz das administrações das empresas, não é? O CEO, que neste caso veste de branco, e depois os administradores delegados, que são os cardeais, e depois os diretores de primeira linha, que são os arcebispos, e pensamos a Igreja assim. A Igreja não pode ser assim. Infelizmente, muitas vezes, ela é assim. Não pode ser assim. E quando ele diz eleger um bispo para Roma, está a dizer que é um bispo local que presida as outras igrejas na caridade. Presida, isto é uma expressão teológica para dizer que a missão dela é ser a missão da unidade de serviço. E, portanto, isto já queria dizer muita coisa. Mas, enfim, este é o primeiro texto, então, que ele assina. Ele é eleito em março e este texto é de novembro de 2013. E aqui ele partilha o sonho de uma igreja renovada, uma igreja diferente. Uma igreja pobre para os pobres, uma igreja em saída, uma igreja que não seja autorreferencial, uma igreja que tenha por destino as periferias, por preocupação as periferias. E dou-vos um exemplo da revolução que este texto é. Nos outros, depois andarei mais depressa. Ele define aqui que as periferias é a orientação que a Igreja deve ter, ou seja, ela está ao serviço das periferias. Como é que nós definimos uma periferia? O que é uma periferia? Ou seja, definimos a periferia a partir do centro, a partir do local onde nós estamos. O que é periférico é o que está longe do local onde nós estamos. Este texto propõe uma mudança paradigmática. Propõe que se pense o centro a partir das periferias. Estão a ver a diferença? Não é pensar a periferia a partir dos centros, mas pensar os centros a partir das periferias. Ou seja, que a Igreja se pense, se organize, se reestruture a partir das periferias, a partir daqueles a quem ela é enviada. E aqueles a quem ela é enviada são todos. Se quiserem, e isso já vos vai soar a qualquer coisa mais contemporânea, aqueles a quem ela é enviada são todos, todos, todos. Alguns dizem, sim, todos, 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 não é tudo, tudo, tudo. Não será. Mas o tudo, tudo, tudo não pode impedir que sejam todos, todos, todos. Isso já acrescento eu, porque alguns, dizendo todos, 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 não é tudo, 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 querem cercear o todos, todos, todos. Uma igreja renovada ao serviço da humanidade. Eu costumo dizer aos meus alunos, a provocá-los, não é a igreja que tem uma missão, a missão é que tem uma igreja. Ou seja, a missão não decorre da igreja, a igreja existe por causa da missão. E qual é essa missão? São os outros dois textos que constituem este tripé, que é para mim o tripé onde assenta o pontificado do Papa Francisco. E eu vou formular a missão da Igreja desta maneira: cuidar da casa comum, e surge a Laudato Si, um texto de 2015, e cuidar do humano comum, e surge a Fratelli Tutti, um texto de 2020. Qual é a missão da Igreja? Cuidar da casa comum, toda aquela parte da ecologia, lembram-se, daquilo a que se chama a ecologia integral, não é simplesmente uma ecologia climática nem ambiental, mas é uma ecologia integral, ou seja, tem também uma dimensão cultural, económica, social, humana. E do humano comum, a Fratelli Tutti, onde ele, um texto lindíssimo, onde ele propõe que comecemos
a responder aos desafios que temos pela frente como se fôssemos uma única família humana, com a pluralidade desta família humana, com a diversidade, cada um a partir da sua fé, da sua crença, da situação em que se encontra, mas todos a contribuir para um destino comum. Todos a fazer esse itinerário de responder como humanidade aos desafios. E este é o tripé. Então, a proposta do pontificado dele, e é isso que eu julgo que neste momento está a acontecer, todos os outros textos vão ser concretização deste tripé, renovar a Igreja, para que a Igreja possa contribuir para cuidar da casa comum, cuidar do humano comum. Dá para perceber esta ideia? Cuidarmos deste planeta, cuidarmos uns dos outros. Porquê é que eu faço essa leitura? Eu baseio essa leitura... esqueci-me deste, porque este texto, Laudato Deum, sabem qual é a data disto? Pois é. 4 de outubro de 2023. Se vocês fizerem, ainda cheira a tinta fresca. É um texto recentíssimo, onde ele, e está aqui mais pequenino, não porque seja mais importante, mas onde ele retoma os temas da Laudato Si. Tá? Onde ele retoma os temas de dizer, atenção, temos que cuidar deste planeta, as alterações climáticas estão aí e quem sofre mais são os pobres. Ele denuncia, por exemplo, dizer, os estilos de vida. Eu a brincar pergunto-vos, um dos nossos problemas de manhã, quando nos levantamos, é escolher que casaco é que vamos usar entre os 20 que lá temos. Meus queridos, será que precisamos de 20 casacos? Só tem 3. Se calhar 10 bastam. E 10 é demais. O que é que eu quero dizer com isto? É a denúncia que ele faz. Os recursos do planeta são limitados. Se alguns têm cada vez mais, isso só pode ser à custa de que outros tenham cada vez menos. Porque os recursos do planeta são limitados. Temos que mudar de estilos de vida. Se calhar temos todos que aprender de uma maneira mais, e essa é uma palavra que vem e é tão bonita, e não há que ter medo dela, com mais sobriedade, para que todos possamos viver melhor. E esse texto é um texto lindíssimo, que passou muito desapercebido, porque estamos metidos no meio destas guerras todas, não é? E que estão ocupando toda a nossa atenção, e temos que lhe dar atenção. Porquê é que eu faço esta leitura? Dizia-vos eu, rapidamente, porque ele próprio ensaia esta leitura. E temos aqui um texto de 2019 que decorreu de um sínodo da Amazónia, que se chamava Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, ou seja, onde ele faz esta junção. E é aí que surge esta exortação apostólica, Querida Amazónia. Foi uma reflexão que ele fez com todos os bispos e grupos e comunidades cristãs que vivem na Amazónia. Eu tive a sorte de participar neste encontro, tive uns dias neste encontro. Ele realizou-se, da Amazónia, mas realizou-se em Roma, na cidade de Roma, em em outubro de 2019. E, portanto, foi, de facto, uma experiência muito interessante ver como, com outras culturas, com outras sensibilidades, aquela gente vive a unidade. Mas não me importa só isto, importa-me isto. Vocês reconhecem este símbolo que está ali? A pomba, ok. E o que é que ela tem na boca? O ramo de oliveira. E o que é que isto evoca? A paz. E agora para aqueles que, enfim, têm educação cristã, informação cristã, que episódio bíblico evoca esta imagem? A Arca de Noé, não é? O que é que aconteceu na Arca de Noé? O dilúvio, não é? Fizemos a asneira, vamos contar a história assim. Dilúvio, bicharada toda dentro da arca, e o Pai Noé o que é que fazia? Soltava a pomba e ela voltava sempre, porque não tinha onde pousar. E há um dia que ela volta com um ramo de oliveira. E a história está mal contada.
E como a história está mal contada, a gente tem que perceber que ela está a querer dizer outra coisa, não é? Porque é assim, a pomba volta com um ramo de oliveira porque já havia sítio onde pousar. Estavam mesmo a ver que a pomba voltava se tivesse sítio onde pousar, não é? Não voltava. Se arranjasse ela comida fresca, ficava onde estava. E, aliás, depois de um dilúvio, o mais provável é que haja milhares de ramos de oliveiras a flutuar. Eu estou mesmo a destruir o texto. Porquê? Porque eu quero que o texto passe a significar algo mais profundo do que normalmente significa para nós, porque o que normalmente significa para nós, para aqueles que têm educação cristã e formação cristã, é que nós asneiramos e Deus perdoou. Portanto, pomos o foco na asneira, no pecado. E o texto tem o foco, do meu ponto de vista, noutra coisa, que é possível recomeçar. E é isso que o raminho de oliveira quer significar. Se nos juntarmos todos, é possível recomeçar. E agora vejam o texto que o Papa escreveu quando realizou esta viagem, porque este é o símbolo daquela viagem histórica que o Papa fez aos Emirados Árabes Unidos, em 2019. E vejam o texto que ele escreveu. Hoje, também nós, em nome de Deus, para salvaguardar a paz, precisamos de entrar juntos como uma única família numa arca que possa sulcar os mares tempestuosos do mundo. E vejam como ele vai chamar a Arca da Fraternidade. E é por isso que, pouco tempo depois, vai surgir a tal Fratelli Tutti que eu falei há pedaço, não é? De uma só família humana. Há por trás disto uma outra imagem que vocês devem ter muito presente na cabeça e que para mim é a imagem da pandemia. Sempre que se fala na pandemia, essa imagem para mim define claramente o que foi esse tempo. E eu evoco o dia 27 de março de 2020. Isso não vos faz soar nenhuma campainha, mas o que eu vou dizer a seguir vai-vos fazer soar uma campainha. Uma praça enorme, vazia, com um homem sozinho a subir uma escadaria. Parecia que carregava o peso do mundo nos seus ombros. E faz uma intervenção em que diz: estamos todos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos juntos, ou pereceremos todos. E esta é a grande mensagem para mim do pontificado do Papa Francisco. Tudo está interligado. Ou juntos damos a mão e construímos um mundo diferente, ou todos pagaremos por não termos sido capazes de fazer isso. E não há que ser catastrofistas, já vamos ver. Mas esse é o desafio. Crentes e não crentes. Por isso é uma mensagem lançada a todos. E cada um a partir da sua condição. Os crentes a partir da sua fé, os não crentes a partir da sua verdade. E só neste diálogo, convocando todas as sabedorias, as ciências naturais, as ciências humanas, as ciências sociais, a teologia, a filosofia, a ética, todas as linguagens com que se diz o humano, só assim seremos capazes de dar conta deste recado, da fraternidade. Agora, mesmo a acelerar, estou mesmo a acabar, ainda faltam muitos slides, mas eu vou saltá-los todos. 3 atitudes que são precisas para fazermos e respondermos a este desafio. Agora, estas atitudes têm mais a ver e serão mais facilmente compreendidas, percebidas por aqueles que têm formação cristã, mas elas são transversais e vivem para todos. A primeira é a misericórdia. E ele proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Lembram-se aqueles que, porventura, aqui sejam cristãos. E esta imagem lindíssima, que é tão estranha. Porquê é que esta imagem é estranha? O tipo que fez isto já devia estar bêbado, porque tem ali 2 cabeças, era suposto ter 4 olhos. Só tenho 3. Só tenho 3. A imagem é tão poderosa, gente. Quando a gente a sabe ler, ela é tão poderosa. Porquê?
para que nós olhemos uns para os outros e olhemos para o mundo da mesma maneira que Deus olha para nós e olha para o mundo. E como é essa maneira? Com misericórdia. Só que a expressão misericórdia está estragada. Porque a gente entende a misericórdia como um momento segundo, ou seja, como uma reação. Alguém tem necessidade e nós temos misericórdia. Não é? Não é isso que é a misericórdia que aqui está a ser dita. A misericórdia que aqui está a ser dita é o momento primeiro. E a imagem que subjaz esta misericórdia, que é uma imagem bíblica, que vamos buscar aos textos bíblicos, é uma imagem inspirada, imaginem só, na maternidade. E a misericórdia de Deus é o amor das entranhas. E o que é este amor das entranhas? O texto diz isto: a mãe ama o filho que gerou nas suas entranhas. Indescritivelmente e incompreensivelmente, os textos portugueses traduziram esta expressão por vísceras, amor visceral. Que amor visceral funciona. Embora eu prefiro amor das entranhas. Porque a mãe não gera o filho nas vísceras. Nas vísceras gera-se outra coisa que eu me dispenso de enunciar. É as entranhas. É esse amor das entranhas. É com esse amor que temos que olhar uns para os outros. Utopia. Exatamente. É disto que precisamos. Cuidarmos uns dos outros. E é isso que vem neste texto, Gaudete Exultate, é um texto de 18, que é sobre a santidade, imagina. Tem aqui uma das melhores definições de santidade que eu encontro, quando perguntam a um bispo que está preso na prisão como é que ele vivia a santidade, e ele responde desta maneira, que para mim é uma definição: fazendo de um modo extraordinário as coisas ordinárias. A santidade não é fazer coisas estranhas, é fazendo, pondo tudo o que nós somos, a verdade que nós somos, naquelas missões que temos que desempenhar na nossa vida. Sermos os melhores pais, as melhores mães, os melhores maridos, as melhores mulheres, os melhores profissionais, pondo tudo daquilo que fazemos. E é por isso que eu costumo dizer que um dos problemas da santidade na Igreja é que os cristãos são pouco ordinários. Deviam ser mais ordinários, no sentido de mais metidos na vida, no concreto da vida, não é? A santidade e depois o cuidado. Esta é uma carta com que ele convocou o ano de São José, também em 20, no ano de 20, em que ele dedica uma atenção muito especial ao cuidado. No dia em que ele toma posse, a expressão é horrível, mas só para nos entendermos, no dia em que ele celebra a Eucaristia do início do seu pontificado, que é o dia 19 de março de 2013, dia do Pai, ele vai buscar a imagem de São José e diz: sabem qual é a missão do Bispo de Roma? Cuidar. E a expressão cuidado e a dimensão do cuidado é uma dimensão maior do pontificado de Francisco. Cuidarmos uns dos outros. Ele vai dar atenção a dois coletivos humanos. Vou só referenciá-los. A família. E desde o primeiro momento do seu pontificado ele tentava fazer reuniões e encontros com a família, por exemplo, os encontros mundiais da família ou o ano Amoris Laetitia. Ele escreveu em 2016 um texto sobre a família e o outro coletivo humano, os jovens. E à volta dos jovens, que todos vocês estão lembrados da Jornada Mundial da Juventude, recentemente vivida aqui em Lisboa, não é? Em agosto passado. Para estes dois coletivos ele já tem textos, mas ele está sempre a falar nos avós e convocou agora para o dia 6 de novembro um encontro mundial, sabem de quê? Crianças. E vão-se juntar 7 ou 8 mil crianças na Praça de São Pedro, porque o Papa quer ouvir o que elas têm para dizer. Estão a ver como ele está a convocar toda a gente para a transformação. Há, ao longo disto, para concretizar, ele lança 4 pactos. O primeiro, já ouvimos falar nele, certamente todos, Economia de Francisco, já ouviram falar, não é? Ou seja, reuniu e convocou
jovens economistas de todo o mundo para que com ele começassem a pensar em outras alternativas àquela economia que ele denuncia como uma economia que mata, não é? Que põe os números à frente das pessoas. O Pacto Educativo Global, um desafio lançado a todas as escolas que se unam à volta de 7 objetivos. Eu tinha aqui depois os objetivos, não vou pô-los, porque senão demoraria muito tempo, mas é colocar a pessoa no centro, sempre a pessoa no centro, cuidarmos uns dos outros, dar importância à família, cuidar da casa comum, acolhermos-nos. São 7 objetivos, onde ele lança um desafio a todas as escolas. A plataforma Laudato Si, ou seja, um pacto lançado a todas as comunidades cristãs para que façam coisas para o cuidado do planeta. E em maio deste ano, o Pacto Global pela Família, convocando todas as universidades católicas a repensar e a refletirem sobre a família. 4 pactos lançados para concretizar isto tudo. E 2 dinâmicas transversais que estão neste momento a acontecer. A primeira, aqueles que porventura são cristãos, sabem bem do que é o sínodo sobre a sinodalidade, por uma igreja sinodal, comunhão. No início chamava-se comunhão, participação, missão. Agora já lhe mudaram, depois da reflexão, a participação passou para o fim, é comunhão, missão, e a participação é a participação na comunhão e na missão. Já houve uma alteração. O Francisco, estou mesmo a acabar, não desesperem, o Francisco no início falou no Concílio Vaticano II e falou naquele famoso discurso do Papa João XXIII, o discurso da Lua. O Papa João XXIII, que a tradição cristã apelidou do Papa Bom. Aquele homem, um homem, não sei se vocês sabem, ele era diplomata, foi durante muito tempo nuncio apostólico e ele pisou aqueles territórios de fronteira. Ele foi diplomata e nuncio apostólico em terras de outras religiões, terras muçulmanas. Ele foi nuncio apostólico em Paris, terra, digamos assim, do ateísmo, não é? Daquele ateísmo. E, portanto, ele conhece bem as fronteiras. E quando chegou à cátedra de Pedro, sabia que a Igreja estava de costas voltadas para o mundo e o mundo de costas voltadas para a Igreja e não dialogavam um com o outro. E ele disse, não pode ser. E por isso convocou o Concílio Vaticano II. Aliás, ele convocou 3 coisas, a reforma do direito canónico, um concílio para a Igreja de Roma e um concílio para a Igreja Universal. É engraçado, quando havia um conjunto de cardeais que ouviram esta convocatória e disseram, que ideia tão interessante, santidade, mas, porque nunca se diz que não a um Papa. Agora dizem. Agora há dentro da Igreja Católica movimentos que estão claramente a enfrentar esta abertura do Papa. Mas ele levou a dele avante e convocou a Igreja, porque os tempos que correm exigem que nós apresentemos a proposta cristã de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente, para que as pessoas possam perceber. E nas vésperas do concílio, ele pressente que está uma multidão na Praça de São Pedro e vem à janela e de repente olha e vê uma lua imensa e faz um discurso improvisado que ficou conhecido como o discurso da lua, onde ele diz, estamos a viver um tempo histórico muito, muito importante. Este sínodo começou também com uma lua desse género e também na Praça de São Pedro houve uma grande reunião no início do sínodo. Estão reunidos neste momento em Roma. Neste outubro de 23 estão reunidos em Roma durante o mês inteiro uma série de pessoas vindas de todos os cantos do mundo para pensar sobre a identidade e a missão da Igreja e voltará em outubro de 24, a haver nova Assembleia. E esperemos que essa possa ser uma Assembleia tão transformadora como foi o Concílio Vaticano II de 62 a 65. E uma última dinâmica que ele convocou. Eu pessoalmente, e isto vai por minha conta e risco, eu diria que Francisco, aliás, num primeiro momento pensei para mim, Francisco terminará o seu pontificado em 23.
Agora já não será em 23, porque o sínodo vai acabar em 24, portanto eu acho que ele vai prolongar o pontificado até 24 e fará, penso eu, ainda um texto que será o resultado deste encontro. E ele já convocou uma nova coisa, e vejam que é isto, e termino com isto, convocou para 2025 o Jubileu da Esperança. E acho que isto é verdadeiramente simbólico. Não é? O Jubileu da Esperança. E como nós estamos precisados disto, da esperança. E eu interpreto este Jubileu da Esperança como um reset. Algo que o Papa nos está a convidar a fazer assim à gente. Houve o tempo em que a gente teve que olhar para a realidade para tentar perceber. Houve um tempo em que tivemos que decidir o que fazer. Este é o momento da ação. Mas este momento da ação que está convocado para 25 não é para começar só em 25. É para começar agora. E termino então com esta ideia. Que é uma ideia que eu vou buscar à sabedoria popular e que tem tanto de sábio, de profundidade. Não é? Como é que a sabedoria popular chama a uma mulher grávida? Está de esperança. Acho que é uma imagem lindíssima e que resume bem todo este itinerário. E porquê é que essa mulher está de esperanças? E para mim é isto que este jubileu pode ser. Ela está de esperanças, ou seja, espera um futuro, mas um futuro que já marca o presente, porque ela já sente esse presente. Mais, já vive esse presente de modo a preparar esse futuro. E para mim é assim que eu interpreto este Jubileu da Esperança, ou seja, já hoje, outubro de 23, somos convocados a começar a preparar, através da ação, um mundo diferente, uma humanidade diferente. E estou convencido que temos mesmo todos que entrar nesse desiderato, aceitar esta convocatória, de facto quisermos ter um futuro diferente para os nossos filhos. E por isso vou terminar por pontos. Tinha depois aqui o Pacto Educativo Global, que era a tal resposta. Olha, esta era a frase. O mundo que deixamos às nossas crianças depende em grande parte das crianças que deixarmos ao nosso mundo. As esperanças que o mundo deposita no futuro residem nos jovens de hoje e na sua disposição para aceitar os desafios do próximo século. E vou terminar com 3 verbos que vos proponho para depois irem para casa sossegados a beber o café e comer o pastel de nata no centro. Ninguém me pediu publicidade, mas fica bem. E, portanto, nas muitas instalações do centro. 3 verbos. O primeiro, discernir. Sabem bem em português o que é que isso quer dizer, não é? Somos chamados em conjunto por associações que podem ser associações religiosas e associações confessionais, os movimentos cristãos, mas podem ser associações cívicas, junta de freguesia, centro, universidade, associação de um bairro. Tem que ser assim, todos a colaborar para discernir o que é que nós temos de fazer para construirmos um futuro diferente. Todos. Mas há coisas que me ultrapassam. Todos. Cada um à sua medida, mas todos. Se cada um fizer o que está ao seu alcance e todos fizermos isso, as coisas mudarão. Utópico, sim. Só isso pode transformar o mundo. Segundo verbo, cuidar. Não acho que tenhamos outra alternativa. Temos de cuidar uns dos outros. Evoco outra vez para aqueles que têm formação cristã aquelas palavras das primeiras linhas não direi, mas do primeiro livro da Bíblia, aquele episódio entre 2 irmãos, Abel e Caim, em que Caim mata Abel e Deus passa e pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E o que é que o Caim responde? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Mais uma tradução terrível do português. Guarda.
porque a tradução que lá vem é: serei eu o responsável, serei eu, ou dito de outro modo para ainda ficar mais correto, mas será que o meu irmão está ao meu cuidado? E Deus responde-lhe: sim, o teu irmão está ao teu cuidado. Cuidar. Cuidar uns dos outros, gente. Não temos outra alternativa. E mais, quando fazemos a experiência de cuidar uns dos outros, sentimos-nos mais ricos, mais enriquecidos, mais cuidados também. Essa é a gênese da humanidade. A humanidade só pode persistir e prosseguir no exercício do cuidado. Um bebê que seja abandonado, ao contrário de outros bichos, até soa mal, não pode persistir. Só o exercício do cuidado permitirá que ele seja gente. E do exercício do cuidado ao longo de toda a vida. Com diversas concretizações, como é óbvio. E o último verbo não existe. Mas pode-se inventar. E soa assim: esperançar. Precisamos, de facto, de ser testemunhas desta esperança, concretizadores desta esperança, porque só se acreditarmos que o futuro pode ser diferente é que teremos a coragem de construir esse futuro diferente. Parece-me ser um enorme desafio este que o pontificado do Papa Francisco nos convoca a todos, um desafio que não é só para cristãos, é de facto para toda a humanidade, e sinceramente eu acho que precisamos de vozes e de pessoas que sejam capazes desta visão global. Encontro essa visão global em Francisco, não é o único, mas esta é para mim uma das vozes e um dos olhares mais clarividentes e, do meu ponto de vista, mais necessários no momento em que estamos a viver. Termino com esta expressão que também convoca e evoca algo de muito recente. Agosto, Centro Cultural de Belém, o Papa Francisco diz-nos isto: trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. E depois digo: imagino 3 estaleiros de construção da esperança, onde podemos trabalhar todos unidos. E vejam quais são: o ambiente, o futuro, a fraternidade. Muito obrigado pela vossa atenção.